de caminhar. Vamos nos levar a Deus em oração nesse momento, para começarmos, e pedir para que Deus nos abençoe, para que Deus fale, através da sua palavra aos nossos corações. Senhor Deus, eu quero te agradecer pelo dia que o Senhor nos deu, pela semana, já porque nós pudemos hoje ter encontro pastoral, mesmo respeitando todos os limites que nos é imposto. E nós entendemos que, como líderes, nós temos a obrigação também de obedecer. E assim pudemos hoje aprender um pouquinho mais do Senhor, compartilhar das experiências de ministérios, e assim poder nos fortalecer um pouquinho mais para caminhar. Eu quero pedir a Deus que a Tua palavra continue sendo viva e eficaz nas nossas vidas, e nós possamos compartilhar, cada um agora, nesse momento, daquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações. Nós possamos, ó Deus, estar com a nossa mente aberta para compreender, com o nosso coração, ó Deus, porque nós possamos sentir emoção, sentir alegria, sentir o prazer de poder participar desse momento tão precioso para nossas vidas. Assim, toma, Senhor, cada pessoa nas Tuas mãos nesta noite. Aqueles que já estão preparando para colocar os seus pedidos diante do Senhor. E eu sei que o Senhor já é conhecedor de cada um dos pedidos que vai ser colocado. Mas que nós possamos ter liberdade para abrir o nosso coração na Tua presença. E assim poder, ó Deus, confiar que o Senhor está ouvindo as nossas orações e vai nos responder. Por isso, muito obrigado, Senhor, porque temos condição de estarmos nesse momento reunidos, mesmo que distância, mesmo que virtualmente. Mas eu sei que é uma igreja que está presente, é uma igreja que está desfrutando desse momento diante do Senhor. E eu quero pedir que o Senhor receba o nosso culto, receba a nossa adoração. Que seja, Deus, para que cada um de nós sintamos-nos abraçados pelo Senhor, abraçados pelo Teu Santo Espírito. E assim também, Deus, impulsionados a caminhar um pouco mais nessa missão que nós temos nessa terra, para cumprir o ID de Jesus. Mas também, ó Deus, para acalmar os nossos corações nesse tempo difícil. Nós louvamos o nome do Senhor Jesus e te agradecemos, ó Deus. Amém. Amém. Como eu disse para você, se você abriu a sua Bíblia em João capítulo 16, eu quero compartilhar uma passagem bíblica que vai do versículo 16 ao versículo 27. E tem uns pontos aqui que são importantes. Vê aí, enquanto a gente está lendo, se você pega algum ponto interessante aqui. E assim você já vai entrando aí no espírito de adoração e vai deixando o Espírito Santo falar com você também. Então participe do culto, Não seja apenas um escutante, um ouvinte. Não seja alguém que está apenas ouvindo, mas participe do culto. Então preste atenção na leitura e procura ver se você consegue pegar alguns pontos, elencar alguns pontos que fala com você nesse texto. No versículo 16 diz o seguinte: um pouco e não mais me vereis. Outra vez um pouco e ver-me-eis. Então, alguns dos discípulos disseram uns aos outros: que venha a ser isto que nos diz, um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, e vou para o Pai. Diziam, pois, que venha a ser esse um pouco? Não compreendemos o que quer dizer. Percebendo Jesus que desejavam interrogá-lo, perguntou-lhes: indagais entre vós a respeito disto que vos disse? Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis? Em verdade eu vos digo que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada. Mas, depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição, pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Assim também agora vós tendes tristezas. Mas outra vez vós verei, o vosso coração se alegrará. E a vossa alegria ninguém poderá tirar. Naquele dia, nada me perguntareis. Em verdade vos digo,
Se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vos concederá em meu nome. Até agora, nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Estas coisas vos tenho dito por meio de figuras. Vem a hora em que não vos falarei por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes crido que eu vim da parte de Deus. Senhor, nós continuamos na tua dependência para ministrar a tua palavra. Fala aos nossos corações, Senhor, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, esse texto me chamou a atenção, porque no momento de devocional, o versículo que no momento lá, na minha devocional, era João 14, e versículo 13 e versículo 14, que diz assim: e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. E aí vem aquela máxima, né? De quando você faz a oração, tem que encerrar no nome de Jesus. E parece que a oração, se ela não tiver esse desfecho, ela não está completa. E a gente está tão acostumado com esse método de oração, que realmente fica faltando alguma coisa. Não estou dizendo que está errado isso. Mas qual será que está no nosso coração? O que será que está na nossa mente quando nós oramos e no final dizemos em nome de Jesus, amém? Por que será que a gente fala isso? E com isso, então, a gente vê que hoje, né, muitas pessoas estão trabalhando muito forte em cima disso, né, criando teologias em cima disso. E eu quero um pouquinho pensar sobre o que o Senhor Jesus tem nos ensinado em relação à nossa oração. É um ponto que me chamou bastante a atenção e eu quero compartilhar com você um pouco sobre isso. A gente olha para essa passagem de João 16, Jesus vem numa sequência de ensinos. E começa já aqui no capítulo, versículo 13, ele começa a falar um pouquinho mais acirrada sobre a sua ida, né, a sua volta para os céus. E começa a ensinar algum comportamento que os discípulos precisam ter. E ele vai falando algumas situações que são inéditas para eles, né? Então vai falando sobre o perdão, sobre traição, sobre a sua partida, vai mostrar o céu, né? João 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, né? Vou preparar-vos morada, se não fosse assim eu teria dito. Aí vai colocando situações assim, né? Vai falar sobre o Espírito Santo, a vinda do Espírito Santo, e aí quando chega nesse momento, então, ele vai ensinar um pouquinho sobre o comportamento dos discípulos sem a sua presença. Como é que os discípulos precisam se comportar? Como é que os discípulos vão viver agora sem a presença do Senhor Jesus? E ele vai caminhando, então, nesse momento e vai encerrando ali com o capítulo 17, né? Não bem encerrando, mas vai dar um desfecho um pouquinho melhor, né? Com a oração sacerdotal, intercedendo pelos seus discípulos, intercedendo pela gente. Então, depois disso, já logo vem a sua via sacra de sofrimento e Jesus, então, vai cumprir o seu papel, mas antes ele deixa bem preparado os seus discípulos. Para você, o que te chamou a atenção? Teve alguns pontos aí nessa passagem que foi lida? E se você está com a tua Bíblia aberta aí, você deve estar olhando para ela ali, né? Para o texto. E você tem algum ponto que te chamou a atenção? Me chamou a atenção o primeiro versículo aqui, o versículo 16, quando Jesus diz um pouco e não mais me vereis. Outra vez, um pouco e ver-me-eis. E enquanto eu pensava nisso aqui, né, os discípulos ali, eles discutindo, o que será que significa isso? E por certo, muitas vezes para nós também chega a ser um momento de dúvida, chega a ser um momento às vezes que deixa a gente um pouquinho
perdido por causa dessa colocação. Mas eu achei interessante que nesse versículo, um pouco e não ver-me-eis e não me vereis mais, e outra vez, um pouco e ver-me-eis, tem um detalhe importante aqui. E nesse detalhe importante é que de um pouco para outro pouco tem um espaço de tempo. Não é apenas um pouco e mais um pouco. Mas esse um pouco e não vereis mais, o que Jesus está falando? Ele está falando ali, lá em Atos capítulo 1, vai se completar o que Jesus está falando. Ele está dizendo, olha, nós estamos aí dentro da nossa quarentena aí. Jesus acaba de ressuscitar, fica 40 dias com os seus discípulos e agora ele vai ser elevado aos céus. E Atos capítulo 1 vai mostrar essa cena, Jesus sendo elevado aos céus. E ele está preparando os discípulos para que quando chega esse momento, os discípulos realmente tenham conhecimento de fato. E não fiquem apenas abismados, admirados com a situação. Mas parece que eles não estão assim muito entendendo o que está significando tudo isso. E Jesus diz, olha, um pouco, daqui a pouquinho, alguns dias, vocês vão ficar sem mim. E depois mais um pouco. Esse mais um pouco é o período que nós vivemos agora. É o período da subida de Jesus até os céus, até a sua volta. Quando ele vai voltar? Não sabemos. Mas Jesus vai voltar um dia. E nós estamos vivendo então essa segunda parte desse pouco. E nesse momento agora, ele vai orientar então como os discípulos devem viver. Como os discípulos devem se pronunciar a Deus. Me parece que o texto vai, todos os evangelhos, você vai vendo o relacionamento dos discípulos. Me parece que eles não têm um relacionamento direto com Deus, mas com Jesus. E tudo o que eles querem, eles buscam em Jesus. Todas as pessoas à sua volta vão a Jesus. E nós não temos um relato, pelo menos não me recordo de ter um relato, que veja alguns dos discípulos orando a Deus. E nem eles mesmos orando a Jesus. Vê Jesus chamando eles para ir lá para o monte para orar, mas não vê eles chamando Jesus. Então as necessidades deles, eles vão diretamente para Jesus, eles acompanham Jesus, eles têm presenciado a vida de Jesus. E Jesus tem ensinado eles dessa forma, né? Só que eles estão acostumados com a situação. E agora, quando Jesus vai ser assunto ao céu, o que eles vão fazer agora? Como é que eles vão viver agora sem a presença de Jesus? Como é que vai ser esse negócio para eles? Então Jesus está orientando eles assim. E agora nessa situação, aqui no versículo 14, Jesus vai dizer para eles, no capítulo 14, versículo 14, ele diz, se pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Bom, Jesus não está presente agora, né? Ele está ensinando isso, para que no momento que ele não estivesse mais presente, eles pudessem também buscar diretamente a Deus. Mas buscar a Deus o quê? A sua própria vontade? Então aí nós vamos pensar um pouquinho o que Jesus está dizendo quando ele diz para eles, do versículo 14, do capítulo 14, para orar ao Senhor Deus em nome de Jesus. Porque significa o quê? Que nós então, como eu coloquei aqui no meu tema, nós podemos ser o porta-voz de Jesus. Nós vamos pedir a Deus aquilo que Jesus pediria. Então quais são as minhas necessidades? Eu vou pedir para mim aquilo que Jesus não pediria para ele? Aí a gente volta de novo para aquele livro, né? Em seus passos que faria Jesus. Será que o que nós temos pedido é realmente o que precisa? E Jesus, que se fosse pedir, será que ele pediria aquilo que nós temos pedido? Então quando ele está falando um pouco não me vereis, Jesus vai ser assunto ao céu. E outra vez, mais um pouquinho e vocês vão me ver. E nesse período então que nós vivemos agora, que é essa segunda parte desse pouco que eu falei no início, como é que nós temos vivido? E nós temos visto, então, muitas situações, muitas pessoas que estão angustiadas com essa demora para muitos, né? Muitos achando que está demorando a volta de Jesus. E agora, nessa angústia desse pouco para voltar, para podermos ver a vinda, para podermos ver Jesus novamente, nessa angústia tem muitas pessoas criando situações para que elas possam suprir as suas necessidades, para que elas possam achar respostas para si. Então daí muitas vezes então elas criam esses métodos de ensinamento, né?
e pessoas que estão se auto-idolatrando, pessoas que estão idolatrando outras, pessoas que estão achando outras um pouquinho mais, um pouquinho melhor, né, nos seus comportamentos, porque nessa angústia, na espera por Jesus, de forma frenética, aparecem então muitas formas criativas. E muitas pessoas, nas suas formas criativas, elas criam dificuldades para que o reino de Deus se estabeleça. E aí Jesus vai dizendo um pouquinho mais aqui no versículo 17, ele diz, então alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros, que venha ser isto que nos diz, um pouco e não mais me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis. Eu vou para o Pai. Diziam, pois, que venha ser esse um pouco, não compreendemos o que quer dizer. Percebendo Jesus que desejava interrogá-lo, perguntou-lhes, indagais entre vós a respeito disto que vos disse, um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco ver-me-eis? Em verdade vos digo que chorareis e lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Engraçado que nesse segundo momento, quando Jesus diz um pouco e ver-me-eis, nós vivemos tempos angustiantes. Nós vivemos tempos deprimentes. Não é só esse momento que nós vivemos com essa pandemia assolando e cerceando o mundo, não só esse tempo, mas em toda a história do cristianismo, em toda a história da igreja cristã, o povo tem sofrido angústias e aqueles que têm perseverado têm realmente sorrido. E aí Jesus vem contar a figura da mulher grávida, né? E assim, durante toda a sua gravidez, a expectativa. Claro que a mulher está pensando, menino, menina, como é que vai ser o olho, como é que vai ser o cabelo, mas como é que vai ser aquele tempo também, com o momento de dar à luz, como é que vai ser isso? E é isso também que tem sido para a vida de muitos crentes, muitos cristãos, que estão vivendo um tempo angustiante, estão vivendo um tempo de sofrimento, estão vivendo um tempo desolador, mas persistem confiando na graça e na misericórdia do Senhor. E é isso que a palavra tem nos ensinado, o próprio Jesus tem nos ensinado, nos estimulado, a cada dia nós sermos persistentes, caminhar em busca dos nossos propósitos, caminhar olhando sempre para Jesus, autor e consumador da nossa fé, porque é Ele quem nos dá a resposta para aquilo que nós precisamos, é Ele quem supre as nossas necessidades. E agora quando essa mulher chega o momento que ela vai para dar à luz, é um sofrimento danado. Mas a alegria depois, como diz o próprio texto, depois a alegria de ter dado a luz a um menino, de ter dado a luz a uma criança. A expectativa de 9 meses se resume em algum momento ali de sofrimento, mas depois a alegria, porque veio aquela criança. E assim também a vida cristã. Jesus está fazendo essa comparação, mostrando essa figura, para mostrar que nós podemos passar por grandes dificuldades, mas nós podemos sim clamar ao Senhor. Nós podemos buscar sim aquilo que Jesus tem para nos oferecer. Nós podemos buscar sim a presença do Espírito Santo. Claro que nós vamos usar sim na frase, no final, em nome de Jesus, porque é isso que Ele tem nos ensinado, que devemos orar no nome de Jesus, devemos clamar a Deus em nome de Jesus. Porque Ele é o nosso advogado, precisamos sim, mas nós precisamos ter em mente se realmente aquilo que nós estamos pedindo é aquilo que Jesus pediria. Então daí não passa a ser um final mágico da oração, em nome de Jesus. Mas é como se você estivesse colocando, dizendo, olha, Deus Pai, eu estou pedindo isso porque no meu lugar Jesus também pediria isso. É uma necessidade realmente apalpante, é uma necessidade que eu posso sentir, é aquilo que realmente eu tenho urgência. É aquilo que o Senhor gostaria também que acontecesse. Então eu estou pedindo é por isso. E não simplesmente como se faz por aí, né? As pessoas sonham com coisas mirabolantes e fazem aquelas orações bonitas, orações bastante empolgantes, e daí fecham com o nome de Jesus. Parece que vai dar mais poder e vai ter mais convicção de que aquela oração vai ser respondida porque ela está fechada no nome de Jesus. Não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo que nós precisamos buscar aquilo que Ele buscaria, pedir aquilo que Ele precisaria. É isso que vai resolver para a nossa situação. No versículo 24, eu acho interessante que ele diz o seguinte, no versículo 23, naquele dia nada me perguntareis, em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vos-la concederá em meu nome.
Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedir recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Engraçado que nós precisamos tomar iniciativas. Se Jesus não está presente, e muitas pessoas agora ficam às vezes meio que vagueando, duvidando da situação, porque não conseguem mais, como os discípulos, como as pessoas da época contemporânea de Jesus, podiam apalpar Jesus, podiam pegar Jesus, e nós agora não podemos fazer isso, nós não temos condição de ver Jesus fisicamente. Mas ele diz o seguinte, que nós precisamos ter iniciativa. Até agora nada tendes pedido em meu nome, pedi e recebereis. Nós temos que acreditar que realmente Jesus ele se faz presente, pela fé nós contemplamos a graça do Senhor. E em João 7,33 ele vai nos dizer o seguinte, ainda por um pouco de tempo estou convosco, e depois irei para junto daquele que me enviou. Então nós temos que ser fiéis ao próprio Deus. Nós temos que acreditar que Ele tem dito que estaria conosco todos os dias. Mesmo que invisível, mesmo que em espírito, porque a Bíblia nos ensina que Deus é espírito, Jesus é espírito. O Espírito Santo é Espírito Santo, é em espírito. E importa que aqueles que adorem a Deus, adorem em espírito e em verdade. Por isso nós temos que tomar iniciativa, mesmo sem a presença de Jesus, mas no nome de Jesus. Buscando fazer aquilo que Jesus faria. E João capítulo 16, e versículo 28, vai nos dizer o seguinte, vim da parte do Pai, e entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o Pai. Nós não podemos simplesmente buscar coisas que sejam palpáveis. Eu não posso, como diz o apóstolo Paulo, acreditar naquilo que eu vejo, tenho que acreditar naquilo que eu não vejo. Eu preciso sim ir a Deus em nome de Jesus, mesmo que eu não tenha visualização de Jesus, mesmo que eu não apalpe a pessoa de Jesus, mas pela fé, pelos olhos da fé, eu contemplo a presença do Senhor. Por isso, nesse momento que nós vivemos, da sua ascensão, que está em Atos capítulo 1, Jesus sendo assunto ao céu, até a sua volta, que nós não sabemos quando é, nós precisamos tomar iniciativa de fé e, em nome de Jesus, chegar na presença de Deus, buscar aquilo que Deus quer. Então, a nossa oração, ela só tem efeito se pedirmos aquilo que Jesus realmente pediria, e não aquilo que eu penso que eu preciso. Nós temos conversado, temos falado que muitas vezes nós temos feito oração pedindo coisas que não nos é primordial. Temos buscado coisas que não vai resolver o nosso problema. Em alguns casos, até criar problema. Mas mesmo assim nós vamos diante de Deus. E o texto vai nos mostrar justamente isso, que nós precisamos tomar iniciativa, mesmo que nós ainda não temos a presença do Senhor Jesus fisicamente, mas sim, espiritualmente nós temos a sua presença. No versículo 25, ele vai dizer o seguinte, estas coisas vos tenho dito por meio de figuras, vem a hora em que não vos falarei por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós. Olha só, o que Jesus está falando nessa passagem? Se você olhou com um pouquinho mais de dedicação, com um pouquinho mais de amor para esse texto, o que você conseguiu ver de interessante nessa passagem? Essas coisas vos tenho dito por meio de figuras. Vem a hora em que não vos falarei por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai. Se nós estamos num período, quando Jesus disse um pouco vocês não verão mais, porque Ele estava presente, tinha ressuscitado, estava presente com os discípulos, e daqui a pouco vocês não vão me ver mais, mas um pouco mais vocês vão me ver. Nós estamos então nesse período onde nós não podemos ver Jesus, mas ele diz uma coisa interessante, que naquele dia, em meu nome, pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós. Daí você pode dizer, mas Jesus não é nosso advogado? Claro que é nosso advogado. Ele está à destra de Deus, junto do Pai, clamando por nós, advogando a nossa causa. Ele está lá. Isso, a Bíblia nos fala isso, nós temos convicção plena da presença de Jesus ao lado, à destra, à direita de Deus, clamando por nós. Mas por que então que ele diz isso? Que vai chegar o tempo onde ele não vai mais clamar, não vai mais falar por nós.
Porque nós, nesse período, nós estamos cada dia mais, e é o nosso tema, nós temos falado, é o nosso tema, nós temos fixado que santificação é um processo na vida do cristão. Nós estamos passando pelo processo da santificação. Nós vamos chegar ao momento da glorificação. E quando chegarmos ao momento da glorificação, significa que nós já chegamos à perfeição. Nós só vamos ser glorificados quando chegarmos à perfeição. Então, enquanto nós estivermos ainda vivendo nessa terra, nós estamos passando pelo tratamento de Deus, estamos passando pela escola do Senhor. Nós estamos sendo tratados por nosso Deus. E Ele então quer que nós cheguemos à condição de varão perfeito. E então o apóstolo Paulo vai nos escrever em Efésios, vai dizer o seguinte, que Jesus, Ele vai capacitando a cada um de nós, para que nós possamos chegar à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura de Cristo, para que não sejamos mais como meninos, levados, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por ventos de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia que conduzem ao erro. E quando muitos têm ensinado aí que você tem que falar a palavra-chave, a palavra mágica, em nome de Jesus. E parece que agora, em nome de Jesus, você não tem mais sofrimento, você não tem mais angústia, você não tem mais penas na vida. Você não tem mais sofrimento. E o próprio Jesus, ele vai dizendo, ensinando no caminhar aqui do próprio capítulo 16, ele vai ensinando que no mundo nós temos aflição, nós temos dificuldade, mesmo clamando ao nome do Senhor. E ele vai nos dizendo o seguinte, que durante esse tempo que ele não está presente, muitos de nós sofreríamos. Muitos de nós seríamos mártires. E nós vemos a história como tem tantas pessoas cristãs que estão sendo martirizadas por causa do Evangelho. Muitas pessoas que estão sofrendo as angústias as mais variadas possíveis por causa do Evangelho. E nem por isso elas deixaram de clamar em nome de Jesus. Ou não porque eles clamam em nome de Jesus que não vão ter sofrimento. Nós continuamos num mundo agitado, nós continuamos num mundo tenebroso. Nós continuamos num mundo que está matando os filhos de Deus de alguma maneira, de alguma forma, que está cerceando o agir dos crentes em Jesus. Está, de certa forma, impedindo o avançar dos crentes. Mas Jesus diz o seguinte, vai chegar o tempo que se vocês fizerem o que está sendo ensinado, vocês se dobrarem na minha presença, Jesus falando isso, nós vamos então chegar ao tempo da glorificação e vamos então chegar à condição de varão perfeito, aonde não tem mais ventos de doutrinas que nos levem para lá e levem para cá. E nessa pandemia, a gente agradece a Deus porque muitas pessoas sérias têm se levantado para falar do Evangelho. A mídia tem proporcionado isso de uma forma extraordinária, como pessoas sérias têm realmente se comprometido com a palavra de Deus. Muitas pessoas sérias têm buscado a presença do Senhor. Muitas pessoas que não conheciam o Evangelho agora estão, por causa dessa pandemia, estão buscando a presença de Jesus. E é isso mesmo. E é isso que a gente tem visto, que essa situação que nós vivemos hoje, com a questão dessa pandemia, é a possibilidade que nós temos de experimentar, em nome de Jesus, experimentado do grande Deus miraculoso. É isso que Ele tem proposto para nós, é isso que tem colocado para nós. Efésios vai mostrar bem isso para nós, que nós vamos então chegando à condição de varão perfeito. Temos um tempo de sofrimento? Temos sim, mas vamos ter o nosso tempo de alegria, e daí alegria eterna. E Apocalipse vai dizer então que não tem mais enfermidades, não tem mais choro, não tem mais cansaço, não tem mais lua, não tem mais sol. Não tem mais sofrimento, por quê? Porque no nome de Jesus nós seguimos a nossa caminhada dia após dia. Uns mais alegres, outros menos alegres. Uns mais felizes, outros menos felizes. Mais persistente na nossa caminhada para chegar na presença do Senhor. Por isso, o versículo 27 vai dizer o seguinte: porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes crido que eu vim da parte de Deus. Vim do Pai e entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o Pai. E quando você olha para a oração de Jesus, Jesus vai clamando a Deus e dizendo o seguinte: Pai, cuida dos pequeninos, salva, livra esses pequeninos, porque eles não são do mundo assim como eu não sou.
Olha só que privilégio. O próprio Jesus clamando ao Deus Pai em nosso favor, porque nós estamos no mundo, mas não somos desse mundo. Igual Jesus, ele estava no mundo, mas não fazia parte desse mundo. Jesus deixou toda a sua glória e veio aqui cumprir a sua missão para me salvar e para te salvar. Jesus deixou toda a sua glória e veio nesse mundo para que no nome dele nós fôssemos libertos, nós pudéssemos alcançar a vitória, nós pudéssemos trilhar cada dia em triunfo, avançar cada dia com mais singeleza de coração, dependendo da graça do Senhor. Então o que nós temos que fazer com isso? É não simplesmente fazer o nome de Jesus no final da oração, como uma palavra que venha dar mágica para a situação, mas colocar o nome de Jesus no final da oração, porque nós cremos no Jesus, porque nós confiamos que é Ele quem faz. E Jesus vai dizer para nós, no capítulo 15 mesmo, ele vai dizer o seguinte, que sem Ele nós nada podemos fazer. Capítulo 15 e versículo 5, a última parte do versículo 5, nós não podemos fazer. Então nós vamos orar sim no nome de Jesus, porque nós precisamos da graça dEle, nós precisamos da misericórdia dEle, nós precisamos do apoio dEle. Foi pelo sangue de Jesus que nós somos salvos. Então, quando nós olhamos para esse texto, nós vamos ver o seguinte, que nós podemos sim ser o porta-voz de Jesus, por quê? Porque Jesus não está mais fisicamente presente nessa terra. Ele está espiritualmente sim, mas fisicamente não. Então, fisicamente eu estou. E eu, fisicamente, então eu posso ser representante de Jesus. Será que Jesus pediria isso que eu vou pedir? Será que Jesus agradeceria a Deus por aquilo que eu não agradeci? Como seria o comportamento, como seria a situação de Jesus nesse contexto que nós vivemos hoje? O que será que Jesus faria nesse momento de pandemia? Será que ele se esconderia, sairia de circulação porque a situação é complicada? Estou falando do Jesus homem, não estou falando do Jesus Deus. No Jesus homem, o que será que ele faria? Será que nesse momento ele simplesmente jogava a toalha, olha, quando passar a pandemia eu volto? Ou então eu vou orar, sim, vou orar e vou esperar que Deus me dê a resposta e tal. Claro que nós temos que orar, claro que temos que nos cuidar. Temos sim, não podemos vacilar. Isso o próprio Jesus tem nos ensinado, para a gente ser prudentes. Precisamos ser prudentes, mas também precisamos ser proativos. Jesus, em todos os seus momentos da sua vida, ele sempre foi proativo. Ele sempre correu atrás, ele sempre lutou por aquilo que ele acreditava, por aquilo que ele sabia que ia dar resultado positivo. E Jesus nunca insistiu com uma situação que não lhe era favorável. Claro que se a situação não nos é favorável, nós não vamos sim insistir numa situação que não é favorável. Mas nós precisamos ser proativos. Nós precisamos caminhar um pouco mais. E eu tenho certeza que nesse momento que nós vivemos, muitas pessoas estão enclausuladas, clamando por socorro, pedindo por ajuda, pedindo por um braço estendido, por um abraço de alguém. E nós como igreja, nós dizemos muito isso, nós temos a resposta. É a hora da igreja do Senhor Jesus dar resposta para o mundo. É a hora de nós estarmos lá fora, clamando a Deus, em nome de Jesus, por aquelas pessoas que estão desesperadas. Nós não podemos simplesmente nos esconder. Nós não podemos simplesmente nos fechar. Temos que respeitar? Temos sim. Mas precisamos ser proativos para que nós sejamos porta-voz de Jesus. Jesus, enquanto ele esteve no mundo, no capítulo 17, ele clama pelos discípulos. Ele vai clamar não só pelos discípulos, mas ele vai dizer também que clama ainda por aqueles que haviam de crer nele, que é eu e você. Somos nós que estamos inseridos nessa oração, porque nós ainda viria a crer em Jesus. E hoje nós cremos. E hoje, quando Jesus ele foi assunto ao céu, nesse período que ele não está presente, ele deixou a mim e a você, para que nós demos continuidade no seu trabalho. Para que nós demos continuidade na sua obra de evangelização. E nós precisamos pensar nas pessoas que estão à nossa volta nesse momento, angustiadas. Quem sabe, não sei se próximo de você tem alguém que tenha momentos de enfermidades. E não simplesmente o Covid-19, mas quantas outras enfermidades? Quantas outras situações, a gente ouvindo de pessoas que simplesmente porque tiveram a notícia da possibilidade
possibilidade de estar contaminado, eles acabaram ficando doentes psicologicamente, porque se revestiram daquela possibilidade. E com isso, então, eles não tinham Covid, mas tinham outros problemas. Nós, como igreja, precisamos nos levantar no nome de Jesus. Nós precisamos avaliar como é que tem sido o nosso comportamento, não simplesmente ficar apenas orando. Porque quando Jesus, ele coloca em Mateus capítulo 28, quando ele vai falando ali sobre o ide de Jesus, é indo e evangelizando. E ele não vai colocar a situação para algumas pessoas, mas ele fala para todos. Enquanto vamos na nossa caminhada de vida, nós vamos levando o evangelho, nós vamos mostrando para as pessoas aquilo que o próprio Deus tem para nós. Então, quando nós vemos em momentos difíceis da vida de muitas pessoas, Jesus estava presente. Ele estava lá. E é isso que nós temos que colocar no nosso coração. Nós precisamos, indo na nossa caminhada da vida e cuidando dessas pessoas. Claro, precisa usar máscara? Vamos usar máscara sim. Tem que usar álcool? Vamos usar álcool sim. Não dá para abrir o templo ainda? Não, não vamos abrir o templo ainda. Mas dá para a gente fazer muitas coisas. Nós precisamos despertar. Como disse o apóstolo Paulo, desperta tu que dorme, levanta-te de entre os mortos e Cristo te libertará. Em nome de Jesus, nós precisamos sim nos apossar desses ensinos que Jesus tem dado para os discípulos ali pessoalmente, mas Ele deixa no nosso manual a palavra, Ele deixa para a gente, porque a gente olhe e a gente diga, olha, eu preciso fazer diferença no mundo que eu estou. A minha igreja precisa ser representada no lugar onde nós estamos. Aonde eu vou, a igreja que eu congrego está indo junto, porque eu faço parte dessa igreja. Eu sou esta igreja. E por isso, então, eu quero desafiar você, que não fique somente orando, mas vamos fazer alguma coisa igual Jesus fazia. Jesus, ele interagia. Jesus, ele se misturava. E nós vemos Jesus se misturando entre leprosos. Por que doença mais ruim que lepra? Até nos nossos dias, com toda a tecnologia que nós temos, com tudo aquilo que é possível, ainda nós vemos grande dificuldade com a lepra. Mas Jesus estava lá no meio deles. Jesus não estava só orando, Jesus estava presente. Jesus estava interagindo com eles. Vamos pensar em cancerosos. Quanta gente sofrendo com câncer. Quantas pessoas com estado terminal. E às vezes para nós é muito mais fácil a gente ficar dentro da nossa casa, olha, estou orando por você, estou clamando em nome de Jesus por você. Mas vamos pensar o que Jesus fazia. Jesus, ele vivenciava isso. Jesus, ele participava disso. E ele disse para nós, então, ide. E nós, às vezes, nós estamos indo apenas em oração e no nome de Jesus. E nós precisamos realmente fazer o que o próprio Jesus fez. Ir e realmente partilhar daquilo que o Senhor tem falado. Vamos sim orar em nome de Jesus, vamos. Vamos sim orar pelas pessoas que necessitam de oração, vamos sim. Mas vamos também interagir. Vamos também dar aquele abraço, sentir o cheiro um do outro, para que a gente possa realmente dizer, olha, esse aqui tem um cheiro especial, tem o cheiro de Cristo. É isso que Jesus tem nos dito para nós, né? Para sermos o bom perfume de Cristo. Como é que você sente um perfume? À distância? Pode até ser, né? Mas no ambiente que você está. Você não vai sentir um perfume a 100 metros um do outro, não há possibilidade, né? Você não vai sentir um perfume a 2.000 metros um do outro. Tem que estar muito próximo, né? Para você ter realmente esse prazer de desfrutar desse perfume. E a Bíblia, quando diz para sermos o perfume de Cristo, nós precisamos estar assim juntos, precisamos estar próximos das pessoas, para que as pessoas possam realmente entender o que significa orar no nome de Jesus. Significa estar ali colocando esse texto que para mim foi bastante importante e espero que tenha sido para você. Um pouco e não me vereis mais. Outra vez, um pouco e ver-me-eis. Então, olha só, nós estamos nesse intervalo para ver Jesus, para participar de Jesus. E nós precisamos então estar mais ativos, mais proativos, para que a gente possa ver o nome de Jesus fazer diferença na vida das pessoas. E eu quero te convidar você
para que a gente ore, para que a gente busque a presença do Senhor nesse momento. Não sei se você já colocou teus pedidos ali, e se você colocou teus pedidos, nós queremos sim nos colocar diante do Senhor. Queremos sim clamar ao Senhor por cada um dos pedidos que foram colocados. Nós temos aqui a irmã Divane pedindo por todos os familiares, amigos e vizinhos que precisam de salvação. Precisamos lembrar sim dos nossos vizinhos, precisamos sim clamar ao Senhor pelos nossos vizinhos. Queremos colocar cada um daqueles que tem auxiliado, ajudado a cada um de nós nos trabalhos da igreja. Está aqui a Ana pedindo pela saúde, oração pela saúde da nossa irmã Edmar, de Curitiba, uma serva do Senhor que passa um momento difícil, que é onde nós, como igreja do Senhor, precisamos sim orar por ela, precisamos sim estar junto com ela e clamar a Deus para que Deus realmente supra suas necessidades, para que Deus dê o conforto que ela precisa. Não esqueça você aí na sua casa de lembrar da irmã Edmar. A irmã Edmar, uma serva do Senhor, muito amiga nossa e precisa sim dos cuidados de Deus. Ore pela sua família, pelos seus filhos, Daniel, Daniele, seu esposo Dário, que são pessoas que precisam da graça do Senhor. Não vamos também esquecer dos nossos irmãos aqui, né? Temos, se eu lembrar a todos os nomes, posso faltar de alguns, mas eu quero sempre lembrar da liderança da igreja, né? Então você nos ajuda em oração em favor dos nossos líderes, em favor dos ministérios da igreja. Estamos aí um pouco meio difícil de trabalhar em todos os ministérios, alguns trabalhando, outros não, mas vamos colocar diante de Deus cada um dos nossos líderes, né? Vamos colocar as famílias que precisam dos cuidados do Senhor. Eu tenho certeza que você vai lembrar ali da família do Serginho, com sua esposa Luzia, seus filhos, vai lembrar ali da Rafaela, o Marcelo, também do Edivaldo, da Rafaela, do Edson, Silvana, Gabriel, a família ali do Edson. Vamos lembrar ali também da Juscelia e o Adriano, Felipe. Vamos lembrar da Cauê, o Tadeu, irmã Terezinha, uma irmã já com a idade muito avançada, mas uma bênção no nosso meio, vamos lembrar dela. Tantos outros ali, Marquinhos, Maria, né, a família desse casal, que Deus abençoe a vida desse casal. Irmão Ari, lá no sítio também, né, está lá o seu tempo que precisa. Irmão José Henning, né, irmão Antônio Chaves, que precisa também da oração dos irmãos. Vamos colocar esses irmãos diante do Senhor. Irmão José Antônio, irmã Regina, que precisam também da graça do Senhor. Irmã Marlete, pastor Jared, né, pastor Clibas, que está aí também na frente do trabalho de fiscalização com a Covid aqui, então para que Deus cuide da vida dele, da saúde dele. Pastor Rodrigo, que também precisa da graça do Senhor. E a minha família, irmãos, não esqueço, né? Sei que a igreja não se esquece da minha família, mas é só para fortalecer, né? Agradecer a Deus pela vida do Guilherme, do Glaucio, né, que tem sido bênção na nossa vida. O Eric também tem nos auxiliado aí de alguma maneira também, né? Que Deus abençoe a vida desses irmãos. Vamos lembrar ali da Fernanda, com a liderança dos jovens, né? Também da sua família, sua mãe, nossa irmã Fabiola, sua avó, nossa irmã Terezinha. Lembrar também do Gabriel, seu irmão também, né? São pessoas que fazem parte do louvor, pessoas que estão envolvidas com a liderança da igreja de alguma forma, a liderança do PGM também. Vamos lembrar ali do nosso irmão Júnior, nossa irmã Mariel, que também tem envolvimento com a liderança, né, ali com os PGMs, nossa irmã Jussara, nosso irmão Selmar, pelo seu trabalho, precisa muito de cuidado do Senhor, né? Nós não podemos esquecer desse irmão valoroso, né, irmão Selmar, e muitos outros. Irmãos, eu posso ter esquecido de algum, mas eu quero pedir desculpa a você, que me veio na mente esses, né, para que Deus abençoe a vida desses, mas não se preocupe não, porque nós temos colocado a igreja toda diante do Senhor. Se você, durante a semana, tiver um tempinho lá para fazer o teu jejum, consagrar sua vida ao Senhor, isso é muito bom. Isso é muito importante, isso fortalece sua vida, isso te motiva mais, isso te dá mais poder, né? E aí sim você vai orar com
discernimento no nome de Jesus e vai poder então representar o reino dos céus aqui. Quero desafiar você, tira teu tempo aí para jejuar diante do Senhor e clamar a Deus por essa situação que nós vivemos aí da pandemia e tudo mais aí, né? Então, os nossos pedidos que nós temos aqui, que foram lembrados, são esses, e se você tem mais algum pedido, eu quero te convidar nesse momento para que você se coloque diante do Senhor. Você possa então desfrutar desse momento aí. Quero agradecer nossa irmã Nilde Braga também, né, está assistindo. Que Deus abençoe sua vida, irmã Nilde, que Deus te fortaleça aí também. Nós temos necessidade da graça do Senhor. Que Deus faça resplandecer seu rosto sobre você aí, te dê forças aí para a sua caminhada também, né? Aí, mãe de pastor também, pastor Rony Braga, filho da nossa irmã Nilde Braga, que Deus também tenha abençoado essa família de uma forma assim. Quero te convidar você então, a levar teu coração, tua vida diante de Deus. Se você puder, aí no lugar onde você está, se colocar diante do Senhor em pé, né? Tempo da gente deixar de fazer alguma coisa, que às vezes a gente se envolve em outras atividades e vai até dando uma olhadinha aí para o culto, para o tempo, e não se fixa bem. Quero te convidar nesse momento para você se fixar teu pensamento diante do Senhor, né? Colocando, consagrando esse momento diante do Senhor, e assim nós vamos então nos elevar a Deus. Senhor, obrigado porque falou ao meu coração. Eu tenho certeza, Deus, que eu pude fazer aqui o melhor que eu podia. Mas eu sei que o Senhor pode muito mais ainda ministrar ao nosso coração a tua palavra e nos ensinar como nós devemos orar. Nos ensinar, ó Deus, a gente escolher os nossos pedidos, as nossas necessidades e colocar diante do Senhor. E assim, ó Deus, nos dá essa liberdade para a gente chegar diante de Ti e dizer: Senhor, ensina-nos a orar, assim como os discípulos disseram. E eu sei que o Senhor vai nos ensinar. Por isso, ó Deus, na nossa humildade, na nossa insignificância, nós chegamos diante do Senhor, porque nós sabemos que quem nos faz grande é o Senhor. Quem nos dá postura é o Senhor. E não somos nós correndo atrás disso. Por isso eu quero agradecer, porque o Senhor nos dá liberdade para chegarmos com cada um desses pedidos. Cada uma dessas pessoas que estão nesse momento colocando o seu pedido diante do Senhor. Seus agradecimentos diante do Senhor. E assim, ó Deus, como já mencionei aqui os nomes que me veio à mente. Mas eu sei que tem muitas outras pessoas que estão participando nesse momento. E que eu não sei o nome delas, mas eu quero pedir a tua graça, Senhor. Pedir a tua misericórdia. Pedir a Deus por esse pedido que a irmã Divane colocou. Pedir que o Senhor esteja nos auxiliando, Senhor, dando forças para que as famílias vizinhas nossas possam realmente olhar para nossas casas e ver o farol do Senhor brilhar. Que nós saibamos, ó Deus, ser o reflexo da luz do Senhor Jesus. Para que nós possamos testemunhar. Assim como falei essa noite, que nós precisamos ser mais proativos. Eu quero pedir que o Senhor esteja movimentando a tua igreja, Senhor, movimentando o teu povo, para que nós tenhamos coragem de sair do lugar onde nós estamos e avançar um pouquinho mais, no sentido de levar conforto, levar esperança para as pessoas, porque nós temos essa esperança. O Senhor é a nossa esperança. E nós precisamos ter essa ousadia, ter a fé, ter o comprometimento com o ID do Senhor Jesus. E poder estar ali, ó Deus, para acalmar corações. Estar ali para poder clamar no nome de Jesus por vidas que têm necessidades. E nós possamos, ó Deus, contemplar a tua grandeza. Continuamos, ó Deus, pedindo pela tua igreja, pela PIBAM, mas também pelo teu povo que está espalhado pela cidade de Morretes, pelo estado do Paraná, pelo Brasil afora, pelas nações afora. Que o Senhor dê conforto, Senhor, o Senhor dê graça, para que nós possamos passar esse tempo de pandemia, mas passar confiantes, sabendo que é na tua presença que nós vamos encontrar o nosso conforto, o nosso consolo e libertação também, se for preciso. Por isso, ó Deus, eu quero agradecer, porque o Senhor tem nos cuidado, tem nos zelado, tem nos dado esse momento para estarmos diante do Senhor. Mas que nós possamos estar prontos, ó Deus, para as adversidades da vida. Porque nós sabemos que no mundo nós temos aflição. Por isso eu quero colocar diante do Senhor nossa irmã Edmar e clamar a Deus a tua misericórdia por aquela vida. O Senhor sabe os sofrimentos que ela tem.
O Senhor sabe, Deus, que é uma serva valorosa do Senhor, que é uma família que já prestou culto ao Senhor. É uma família que conhece ao Senhor. E é uma família, Deus, que está precisando nesse momento muito da Tua mão, muito da Tua misericórdia. E nós não temos lugar, Senhor, para clamar se não for na Tua presença. Que o Senhor faça resplandecer o Seu rosto sobre a nossa irmã Edmar, sobre o seu esposo Dário, sobre os seus filhos. E que eles possam, ó Deus, olhar para a cruz de Cristo. E saber que é só ali que vem o conforto, é dali que vem o consolo. Pode ter médicos? Pode sim. Pode ter pastores? Pode sim. E deve ter. Mas o Senhor é o nosso bom pastor. E é debaixo da Tua presença que nós somos cuidados. Que a irmã Edmar, nesse momento, ó Deus, receba do Senhor a cura, a libertação, aquilo que ela precisa nesse momento. E ela desfrute, Senhor, dos cuidados do Senhor. Assim, cada um dos nossos irmãos que estão aí se colocando diante do Senhor. Aqueles, ó Deus, que têm dificuldades de relacionamento, a gente sempre tem colocado isso diante do Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia, Senhor, daquelas famílias que nesse momento estão aí se estranhando muitas vezes. Pessoas que vivem junto, casais que vivem junto, pais e filhos que vivem junto, mas essa proximidade agora que talvez não fossem acostumados. A gente tem visto tantas notícias de famílias se desestruturando por causa da proximidade. Mas é isso que o Senhor tem nos ensinado, para nos amarmos uns aos outros. E para nos amarmos, nós precisamos estar juntos. Nós precisamos desfrutar da presença de cada um. E que o Senhor dê força, ó Deus, para esses líderes de família. Que eles tenham sabedoria do alto para ganhar os seus filhos, para ganhar os seus cônjuges. E assim poder caminhar nesse momento difícil. Nós te agradecemos, ó Deus, porque o Teu Santo Espírito tem nos conduzido, tem nos guiado, tem nos ensinado. E não tem outro lugar. Por isso nós louvamos e agradecemos o Teu nome. No nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.